Quando eu tinha por volta de 3 anos de idade, eu sofri um acidente onde eu queimei quase o meu corpo inteiro. Eu tenho marcas até hoje, aqui na mão e um pouco na barriga. E se não fosse o exército, talvez eu não estivesse aqui porque teria ficado com muitas cicatrizes, porque eu queimei até couro cabeludo. Só que eu era muito novo e o tratamento ele foi muito bom. Só que parte desse tratamento dependia de malhas que não eram nacionais, elas vinham de Israel. E aí teve um general que emprestou o dinheiro pro meu pai sem cobrar juros numa época de Brasil antes de Plano Real, ou seja, ele praticamente deu o dinheiro. Isso foi muito importante na minha vida. E voltando a essa questão do dinheiro, uma outra coisa que eu também defini é que além de poupar um percentual daquilo que eu recebia todo mês, toda a renda extra que eu ganhasse iria ser destinada aos investimentos. Porque afinal de contas, eu já vivia com pagamento mensal, eu não precisava de mais para viver. E aqui por renda extra, não entenda só aquilo que você vai fazer uma outra atividade e vai ter uma remuneração, isso é renda extra. Eu pensava que o 13º, por exemplo, era uma renda extra, porque eu tinha 12 pagamentos no ano que tem 12 meses. Então pensava, esse 13º aqui é do eu do futuro, vai ser investido. Poxa, Bruno, mas se você faz a conta, usa lá 4 semanas, são 28 dias, os meses que tem 30, 31, você vai ver que é preciso ter mais um pagamento por conta de dias trabalhados. Ok, mas mesmo assim eu falava que o 13º era do eu do futuro. O militar, sempre que ele é transferido, ele ganha uma ajuda de custo para essa mudança. Então, quando eu saí de Resende para Jundiaí, que foi o primeiro local no qual eu servi, eu ganhei uma ajuda de custo. Eu usei quase que toda ela para comprar um carro. Carro esse com o qual eu fiquei durante 6 anos. Era um Citroën C3 preto, que eu carinhosamente chamava de Pérola Negra, em alusão aos Piratas do Caribe, e que eu comprei porque a minha mãe adorava Citroën. Foi o pior negócio que eu fiz com um carro na minha vida. Ele quebrou os vidros elétricos várias e várias vezes. O pessoal da Citroën, se estiver assistindo, corrijam isso no C3. Não sei se já corrigiram. E se você está assistindo, pense 2 vezes antes de comprar Citroën, porque não foi uma boa escolha. Mas eu fiquei com esse único carro durante um período de 6 anos, porque depois meu objetivo era juntar dinheiro para investir e poder o mais rápido possível chegar até minha meta, que ainda era de ter 1 milhão nos próximos 10 anos. Eu defini com 20, seria com 30 anos o limite para isso. Então depois dessa primeira transferência, as outras que eu tive, também o dinheiro que chegava, tirando aquilo que eu usava para mudança, o que sobrava era para os investimentos. Os militares têm uma peculiaridade também, em algumas missões eles podem ganhar um valor a mais, porque são fora da guarnição, tem deslocamento. Também dentro do exército você pode aumentar sua remuneração dependendo de cursos que você venha a fazer, ou locais onde você vai servir. Eu, como fiz o curso de paraquedismo e servi na brigada paraquedista, ganhei durante um tempo 20% a mais. Então tudo que eu via que saía da base da remuneração de um militar da minha patente, durante uma parte da minha carreira tenente, eu tratava como renda extra. Simplesmente eu pegava aquilo para investir mais. E fui fazendo isso. Quanto à escolha dos investimentos, como eu comecei a investir em 2006, eu peguei alguns anos de alta, mas quando eu tive mais dinheiro mesmo, a gente já estava em 2010, já tinha vindo a crise de 2008, tinha passado com uma recuperação quase plena, pensando em reais em 2009, só que depois de 2009 até 2016, o mercado ele foi caindo, mas não caiu rápido, igual a gente viu, por exemplo, para quem investe há menos tempo, no Covid. Ele foi caindo de maneira lenta, ele caía, depois subia, parecia que ia romper o topo anterior, ia voltar a subir, aí caía de novo. Então, muito rapidamente eu vi que eu não poderia ter todo o meu dinheiro na parte de renda variável, em ações ou em fundos imobiliários, mas que era um mercado mega pequeno naquela época. Nesse começo da minha vida como investidor, 2011, 2012, acho que não tinha nem 50 mil pessoas investindo em fundo imobiliário no Brasil. Então, eu estava investindo sempre de maneira diversificada, mas com mais ênfase em renda fixa, porque a renda fixa, assim como hoje está pagando muito bem, naquela época e na média histórica do Brasil, ela pagou muito bem. Então todo mês eu estava lá diversificando minha carteira, comprando algumas coisas novas, investindo em algumas coisas antigas e vendo o patrimônio crescer, em alguns momentos mais, em outros menos. Um ponto importante nesse meio do caminho foi que eu me casei com a minha esposa, a Malu, e aí essa meta que era minha, ela deixou de ser só minha e passou a ser dela também. Eu conheci a Malu no último ano da Academia Militar, ela é irmã de um dos meus melhores amigos, eu dividia beliche com ele, ela é filha de militares também, então entendia como funcionava a carreira. Antes mesmo de casar, né, eu já tinha falado para ela do que eu queria fazer da minha vida, que no futuro eu esperava ficar rico com os investimentos que eu estava fazendo no hoje. Geralmente as pessoas riam da minha cara quando eu falava isso, mas ela falou, e como que funciona? Eu fui explicando. O pai da Malu, ele deu uma educação financeira boa para ela no sentido de responsabilidade, de poupar dinheiro, não gastar mais do que ganha. Então a Malu já era uma poupadora, ela não era uma investidora e nem uma empreendedora. Na verdade, eu posso falar que ela era totalmente o contrário de uma empreendedora. E quem olha para a Malu hoje no podcast Os Sócios, talvez não consiga imaginar isso, mas a Malu era plantada no chão no sentido de segurança, porque o marido era funcionário público, o irmão também, o pai também,